Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha nosso canal. Eu tô aqui para dar uma notícia não tão boa, mas para aqueles que ficarem até o final do vídeo, tem uma novidade para vocês aí. Acompanha, viu? Então, galera, o que acontece? Eu já tô sem postar vídeo, acho que faz um mês e pouco. E o que aconteceu com o nosso Passat, né? Muita gente pergunta, né? Aconteceu alguma coisa? Não veio mais vídeo? E realmente aconteceu, galera. O Passat tá... Na verdade, o Passat já foi vendido. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu, tá? Mas antes disso, eu quero contar pra vocês a história. Vou tentar ser bem breve nesse vídeo, até pra gente entender, né? Como é que a gente sai daquele primeiro vídeo onde a gente colocou alguns pontos do carro, né? Se valeria essa compra ainda hoje, né? Será que eu mudei de opinião? É isso que vocês vão saber agora. Eu coloquei alguns pontos aqui importantes que eu acho que você que está considerando a compra deve fazer no seguinte sentido, tá? Passat é um bom carro, gente? Excelente. Carro maravilhoso, carro muito bom para viagem, carro muito bom para o dia a dia também, guardado as devidas proporções. Quantos quilômetros eu rodei com o carro? Deixa eu até colocar aqui porque eu esqueci de pôr isso. Eu fiquei 1 ano e 5 meses com o carro, 1 ano e 6 meses com o carro. Rodei 56 mil quilômetros. Você fez Uber? Não fiz Uber. É que realmente eu usava o carro, era um carro de dia a dia mesmo, tá? E não tem nada de errado nisso, tá, gente? O que eu quero que vocês entendam, né? O problema é você utilizar o carro e não fazer as manutenções que tem para fazer, né? Não cuidar do carro. Eu sempre fui um cara que antes de sair pela manhã eu dava partida, o cold start, né? Esperava o carro chegar numa temperatura legal, não ficava 10 minutos parado, mas esperava o carro chegar numa temperatura legal e aí eu saía. Sempre foi assim. Nunca acelerei com carro frio. Nunca acelerei o carro com um carro frio, o óleo DSG do câmbio sem esquentar. Então eu sempre preservei o carro, tá? O problema foi que o carro, algumas pessoas até ficam bravas comigo, né, quando eu falo isso, mas ele demonstrou alguns pontos de fragilidade. Essa é a realidade. Para quem usa o carro mesmo, de fato, né? Algumas pessoas falam para mim, mas eu não tenho problema, eu já tenho carro há 3 anos. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, tá, mas qual que é a sua frequência de uso com o carro? Eu rodo assim, em 3 anos acho que eu rodei 20 mil quilômetros. Não tem como, né? É impossível você ver alguma coisa nesse período, é bem difícil, a menos que o carro realmente seja muito problemático, e não é isso que eu tô dizendo, tá? O EA888 geração 3 é excelente, aquele motor é muito bom, né? Quem trabalha com preparação, quem trabalha sabe da robustez do projeto, é um projeto muito bom. O problema são os periféricos, tá? O problema é o restante do conjunto da obra. Assim, quando eu tinha comprado o carro, bem recém que eu tinha comprado, o carro eu comprei em São Paulo, 1.400 quilômetros daqui em Botucatu, numa revenda muito boa. O carro estava muito novinho, comprei com 72 mil quilômetros, nem batida de porta o carro tinha, tá? Era de um pastor. Olhei o carro, revirei o carro, eu quis sem teto justamente porque o que acontece? A galera gosta muito do teto, porém é um ponto que me encheu o saco dos relatos. Faz muito barulho, estrala. Falei, cara, eu não quero um carro parecendo um carro velho, né? E escolhi sem teto. Perdi na revenda? Perdi na revenda. Não perdi muito porque não tem muito o que você colocar de preço em cima de um carro de 7 anos, né? Mas você acaba perdendo sim, tá? Mas enfim. Recém quando eu tinha comprado o carro, eu comprei o carro, vim embora para minha cidade, comecei a utilizar o carro, percebi algumas coisas, né? Aquele choque inicial de ser um baita carro, porque eu vim de um sedã compacto, né? Para um sedã grande é um passo muito grande. E tive um probleminha com as marchas ali, esticar demais para trocar. Pensei logo, falei, é o câmbio. O cara me vendeu esse carro com câmbio com problema, só que eu comprei numa revenda boa.
Então, os caras iam me dar toda assistência, com garantia, tudo bonitinho, né? E aí eu até falei com ele falou, cara, eu não sei o que pode ser. E aí foi onde eu conheci um grupo, que é o grupo que eu participo hoje, inclusive sou muito ajudado e ajudo muito lá também. É o grupo dos proprietários de Passat do Brasil inteiro, tem muita gente ali bacana, sabe? Aquele lugar me fez muitos amigos. E aí um colega comentou, falou, cara, dá uma olhada no seu painel aí. A temperatura externa tá em quantos graus? E eu não tinha me atentado, porque no painel tava marcando 60 graus. E eu achando que era Fahrenheit, né? Às vezes a gente tá com a unidade de medida trocada e a gente não se atenta. Né? Eu tinha recém pegado o carro. E aí eu achei que tava Fahrenheit e na realidade tava graus mesmo, marcando 60 graus. Falei, rapaz, tá marcando 60. Ele falou, cara, eu tive esse mesmo problema. Você vai fazer o seguinte, você vai comprar um sensor de temperatura externo e você vai trocar. E vai resolver o seu problema. Eu falei, tá, mas o que isso aí tem a ver com câmbio? Não sabia da complexidade do projeto, né? Comprei esse sensor, coloquei, eu mesmo instalei no carro, resolveu o problema. O carro voltou a passar marcha normalmente. O carro, por ele ter identificado que a temperatura de fora estava muito alta, ele poupava. O câmbio ficava num estado de alerta, ele poupava potência, tudo assim, tudo funciona em conjunto nesses carros, né? Beleza, tudo bem. Até aí tudo bem. Eu já tinha lido a respeito do carro, falei, ó, o carro é muito bom, o carro vai durar muito tempo e etc. O meu plano com esse carro não era vendê-lo, era ficar com ele, comprar um outro para minha esposa e talvez um outro para mim depois para fazer projeto, um menorzinho. E até então não iria tocá-lo nele, né? Mas enfim. Já tinha lido que tinha problema de bomba d'água, até isso aí tava tranquilo. E a bomba d'água veio. Acordei um belo dia de manhã. A minha rotina é muito corrida, tem dia de manhã eu tenho muitos compromissos, né? Principalmente com meu filho que é autista. Tava aquela água no chão. Falei, ó, bomba d'água. Nada que eu não tivesse esperando, né? É lógico que atrapalha os compromissos, mas a primeira vez falei, tá tudo bem, a gente vai trocar, vai resolver e tá bacana. Quem me salvou foi até um amigo meu, que ele é especialista Toyota. Ele falou, cara, eu consigo fazer pra você, só demora um pouco mais. Gente finíssima, Vanderlei. E aí ele fez pra mim, demorou acho que 2 dias, até porque não era a especialidade dele. O carro ficou excelente, peguei o carro, curti, falei, nossa, agora vou ficar muito tempo tranquilo, né? E nisso, o que eu falo? Eu vou estar no carro com a minha família. Eu preciso olhar os pontos de atenção do carro para que esse carro não me dê problema, não me deixe na mão. Então, tudo aquilo que abrange a segurança, tudo aquilo que pode me deixar na mão em algum momento, eu preciso olhar, eu preciso verificar, eu preciso revisar. Essa é a verdade. E qualquer especialista, qualquer manual que você for pegar para ler, ele vai recomendar isso para você, na preventiva. E eu sempre fiz as preventivas certinho. Então, eu trocava válvula PCV novinha, troquei as velas do carro, tudo bonitinho, dei uma atenção nos coxins. O reservatório antigo, ele era um reservatório que tinha um saquinho de sílica que podia rasgar e cair sílica para dentro do sistema de arrefecimento. Troquei pelo reservatório atualizado. Então, assim, fui fazendo as coisas ali na medida do possível, né, sem exageros, para ficar de acordo, né, a manutenção em dia. Beleza. Nisso, eu falei, ó, é um carro TSI, ele carboniza, eu preciso descarbonizar. Levei numa especializada da minha cidade, fiz a descarbonização com casca de noz. Deu 2 dias depois, o carro começou a falhar, acender a EPC. Falei, EPC é motor, né? Falei, e agora? Falei, o que aconteceu? E nisso eu já vinha estudando o carro. Falei, olha, tem um problema crônico, que quando você descarboniza, esse carro utiliza uma flauta de plástico nos bicos de baixa. Toda vez que é feita uma manutenção, toda vez que é retirada essa flauta, ela deve ser retirada com combustível dentro, porque se ela ficar seca, ela acelera o processo de degradação do plástico, né? Porque combustível e plástico, a gente sabe o que acontece, né? E mesmo assim, o cara deixando o combustível dentro, essa flauta soltou a borrazinha, o plástico, né? Entupiu os bicos, eu perdi os 4 bicos de baixo do carro.
Nisso, eu falei, tá bom, né? Tô resolvendo esse problema, vou fazer o seguinte, vou botar uma flauta de alumínio, nunca mais eu vou ter esse problema e vou colocar 4 bicos novos. E nisso tudo, galera, assim, que eu quero colocar pra vocês. Eu sou um amante de carro, né? Sou um cara que ama o carro. Isso aí pra mim é uma paixão que não tenho o que explicar. E a gente vai fazendo as coisas no carro, vai fazendo com gosto, na esperança de deixar esse sistema cada vez mais robusto, né? E até então eu tava tranquilo. Falei, eu e minha esposa, a gente tem um combinado, né? A gente fala, ó, se a gente usa o carro, a gente tem que gastar no carro, certo? Então não podemos ficar de ser mão de vaca, né? Estamos usando o carro, a gente gosta de dar um rolê, de fazer isso, de fazer aquilo, então a gente vai parar, fazer manutenção do carro sempre que precisar. Tudo bem, nunca foi um problema entre nós, né? A gente tem um bom relacionamento com relação a muitas coisas. A gente não tem essa treta, né? Mas enfim. Nisso, troquei os 4 bicos, botei a flauta atualizada e eu comecei a perceber um problema de vazamento de óleo que todo TSI tem, não tem o que fazer. Tem que trocar as juntas, substituir todas as juntas, fazer uma revisão nesse sentido. E eu falei, tá tudo bem, um vazamento no cárter, eu falei, vou comprar uma junta do cárter, a gente troca e resolve. Comprei uma junta original Volkswagen, todas as peças que eu comprei para esse carro ou era Volkswagen, ou eram de fornecedores Volkswagen. Então eu comprava direto dos fornecedores ou da Volkswagen, marcas boas, tá? Fui lá, e tudo isso a gente tendo que parar a rotina, às vezes pegava uma sexta-feira à tarde que eu tô um pouco mais tranquilo para fazer e tava assim, tudo bem. Os ânimos ainda estavam muito bons, sabe? Fui num amigo meu, a gente foi lá, desceu o cárter, tudo bonitinho, substituiu a junta, subimos o cárter de novo, deu 4, 5 dias depois, o vazamento persistia. Falei, cara, mas tem alguma coisa errada. Coloquei uma junta original Volkswagen, num cárter original Volkswagen, tá tudo certo. E agora? O que aconteceu? Para quem não sabe, o cárter desse carro é um cárter de plástico. É uma vergonha, né? Mas tudo bem. É um cárter de plástico. E esse cárter ele empenou. Foi simples, né? A temperatura do óleo ali embaixo é muito grande. Esse carro ele trabalha em temperaturas altíssimas. Então todo o cofre ali, tudo aquilo que tem plástico, tudo aquilo que tem borracha, ele resseca com muita facilidade. Então é um ponto de atenção. E o cárter ele empenou. Então, independente se eu colocasse uma junta nova, o cárter ele nunca ia dar assentamento, porque ele estava torto, ele tinha empenado. Isso é muito comum de acontecer, tá? E aí eu fui lá, falei, vou resolver, vou fazer o seguinte. Tava com um comecinho de vazamento na tampa ali dos comandos, né? Falei, já vou fazer o upgrade. Comprei um cárter de alumínio, tá? Aftermarket. Coloquei, nisso a gente tira aquela junta de borracha, coloco a junta líquida, esquece o problema. Coloquei esse cárter, coloquei uma tampa dos comandos ali de alumínio também, porque é de plástico original. Ou seja, fiz o upgrade. Falei, agora eu resolvi o problema de vazamento do carro. Será que eu tinha resolvido? Não resolveu. Por quê? Na lateral ali da tampa da corrente, que é um suporte que fica mais embaixo, que é... Quem conhece a 88 sabe. Ele tem um visorzinho para você ver o desgaste do nível da corrente de comando. Ele tem por ali um buraquinho, você vê o tensor, qual dente que tá. Ali começou a vazar, só que tem um problema. Ali não é uma junta de borracha, ali é uma junta líquida, você precisa desmontar tudo aquilo ali. Aí lá vai eu de novo. E assim, galera, tudo eu que corri atrás. Então, eu gosto, tá? Eu gosto, até hoje eu gosto de pesquisar peça, de saber como funciona, que marca que fornece. Eu não trabalho com isso, não ganho nada com isso, mas eu gosto, porque eu gosto de saber onde é que eu tô me metendo. E aí eu fui atrás dessas peças, falei, vou deixar aqui no meu carrinho, para uma hora que for fazer uma manutenção, já resolver isso aí. E um belo dia, quando eu acordei de manhã, mais uma vez, para minha surpresa, eu sempre olho, tá? Eu sempre, de manhã, eu abri o capô, olhava o nível do
reservatório, alívio de óleo, o fluido de freio até que não, porque você faz uma manutenção ali, ela dura um ano, né? E um dia eu acordei de manhã, olhei o reservatório e tava numa cor estranha. Eu já sabia, já conhecia, né? Aí eu já tava já meio treinado, né? Olhei aquele óleo misturado com água e falei, cara, trocador de calor, certeza. Esse é um problema comum também, tá? Pra quem não sabe. Vai ter gente que vai falar, ah, mas eu nunca tive esse problema. Beleza, mas vai numa oficina especializada e pergunta, quantos EA888 vocês já pegaram com problema de trocador de calor? Muitos. E eu fui mais um. Não é tão comum igual uma bomba d'água, mas acontece, tá? Não é raro. E aí, falei, cara, e agora? Esse é um problema que é mais grave, porque ele contamina toda a linha de arrefecimento com óleo. E para quem não sabe, a linha de arrefecimento envolve bomba d'água. Ou seja, já tinha trocado bomba d'água pela segunda vez. Eu até coloquei, até esqueci de colocar aqui, ó. Para vocês, eu troquei bomba d'água 3 vezes nesse carro. Mas como assim 3 vezes? Entramos em teorias, tá? Eu comprei bomba d'água numa loja da minha cidade, tá? Uma loja grande, uma rede grande, inclusive nacional. Que eu entrei até com o próprio pessoal da garantia, nós conversamos sobre isso. Eu falei, cara, eu não sei o que acontece com os seus produtos. Porque a representante da marca, para quem não sabe, é a INA. Eu tava colocando o produto original INA, com garantia, e tava tendo problema. Falei, não sei o que tá acontecendo, velho. E aí, será que essas bombas são originais? Falei pra ele, será que não tem algo remanufaturado? O que tá acontecendo? Qual que é o lote desses produtos? Será que vem um lote problemático? E ele falou, Nilson, eu não sei te dizer, cara. Eu não tenho nem o que fazer com relação a isso, porque eu já te dei a garantia uma vez. E a bomba d'água, assim, galera, eu troquei a bomba d'água, durou 6 meses. Eu troquei a segunda bomba d'água, durou 4 meses. Fora a primeira vez que eu tinha matado pra vocês, então eu troquei 3 vezes essa bomba d'água. E tudo da mesma marca, tá? Não existe, pra quem conhece esse carro, só existe essa bomba d'água. É uma bomba d'água elétrica. Aí eu tenho uma ali, mas tá guardada. É uma bomba d'água que custa R$1.800. Já pensou você ter que trocar isso 3 vezes e num prazo muito curto, porque ela não dura, e aí você vai falar, ah, mas você é um caso raro, você pegou uma bomba. No nosso grupo lá, nós tivemos outras pessoas que tiveram esse problema, tá? Não são todos, tá? Não são a maioria, mas tiveram esse problema também. Então, assim, não tem o que fazer. Ou seja, já tinha trocado a segunda vez a bomba d'água e tive problema no trocador de calor. Liguei para um amigo, conheci um amigo, na verdade, tinha acabado de conhecer um amigo, num grupo aqui que eu criei da cidade de Passat. Ele falou, Nilson, faz o seguinte, cara, eu lido com isso aí todo dia, traz aqui pra mim, que eu tenho um produto certo, vai dar certo. Lá vai eu chamar o guincho. Chamei o guincho, levei lá pra oficina dele, conversamos, ele falou, cara, pode ficar tranquilo, eu vou precisar disso, daquilo. E como eu era o cara que gostava de pesquisar peça, pedi marcas boas, inclusive a oficina dele é muito respeitada, tá? Então eles não aceitam coisa que sabe que vai dar um problema, até porque é ruim para ele vai ter que refazer o serviço. Então eu comprei sempre, como tudo de muita qualidade. Tive que comprar todas as juntas, porque lembra que eu falei para vocês que contamina o sistema? Toda vez que a borracha ela tem contato com o óleo, ela deforma e ela não volta mais ao estado original. E a borracha ela é um vedante. Então ali vai continuar vazando. Então eu tive que trocar todas as borrachas, todas as juntas de vedação, junta de cavalete, junta do trocador de calor, junta de tudo. Enfim, é uma pecinha de borracha que custa R$600, R$500, entendeu? E no final eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei nisso aqui. Enfim, foi lá, resolveu o problema meu. Eu já aproveitei para trocar aquela tampa que tava vazando, lembra? A gente desmontou tudo, deixei o carro impecável. E ali eu falei, ó, agora eu zerei. Ele até brincou comigo, falou, cara, você já teve problema bomba de alta? Eu falei, não. Ele falou, é muito comum também nesses carros. Eu falei, mas você tá brincando comigo, velho. Eu já tava até querendo comprar uma bomba de alta pra deixar separado, ó que loucura, né? Mas enfim, aí eu já tava começando a ficar estressado. Por quê? Porque tudo isso aqui, galera, vai incomodando na minha rotina.
Você entendeu? Eu tenho um filho autista, minha esposa também. Eles precisam de mim, né? Eles precisam da minha atenção, até porque, independente da condição deles, né? Acho que todo marido, todo cara que tem a sua família, ele deve dar atenção para eles, né? A gente é a base disso aqui, né? Eu acredito muito nisso. E eu já não estava mais conseguindo fazer isso. Preocupado com o carro, e arrumando coisa, e etc. Aquilo já começando a me estressar. E aí, um dia, isso já agora recente, eu levei meu menino na terapia. Tinha chegado um parente da minha esposa de aniversário. Eu busquei na rodoviária, tudo bonitinho. Ou seja, aquele dia ia ser um dia corrido, né? Eu ia ter que estar nos 200 por hora, né? Levei meu menino na terapia. A hora que eu parei o carro, que ele entrou pra dentro do consultório, eu saí lá fora, só escutei aquela água descendo. E eu já conhecia, falei, bomba d'água, não acredito, cara. Terceira vez a bomba d'água, cara. Falei, não é possível, bicho. E aí... Fiquei muito chateado, lógico, né? E aí eu peguei e falei com esse amigo meu do trocador de calor, falei, cara... E aí é onde a gente vê os amigos, né? Falei, hoje é aniversário de um parente. Eu tô sem carro. E eu preciso desse carro hoje, cara, assim, não posso ficar na mão. É lógico que eu sei a demanda das pessoas, né? E eu tava até consultando pra ver se ele tinha essa disponibilidade, tá, gente? Não forcei ninguém a nada. Mas aí é onde a gente vê a amizade. Ele falou, cara, faz o seguinte, eu tô com todos os meus elevadores lotados. Mas traz o carro aí que eu vou dar um jeito pra você. Aquilo ali pra mim foi, sabe, já me deu aquele alívio. E aí eu chamei o guincho novamente, me desloquei até lá, então assim, tem toda uma logística. Eu tava com meu menino na terapia, tive que sair com ele da terapia, a hora que terminou, levar ele pra casa, voltar de novo lá na terapia, o carro tinha ficado lá, buscar de guincho. Isso aí, galera, vai dinheiro, vai tempo, cansa. Desci pra oficina dele, me negaram a garantia, né, tava 4 meses com a bomba d'água, aquela de 1.800. Eu tinha pagado até mais barato na época, isso foi até uma questão, porque tinha pagado acho que 1.500. E o preço praticado de mercado dela era 1.800, se eu não me engano. E a gente falou, cara, meio estranho, né? Porque geralmente tem um preço praticado, né? Uma margem que esse produto, ele tá, né? Muito mais barato do que isso. A gente fica meio desconfiado, mas enfim. Não vem a questão. Ele resolveu pra mim esse problema da bomba d'água. Eu falei, cara, agora não tem mais o que fazer, né? Ele comprou de um outro fornecedor, então até mandar um abraço para ele, é o Carlos da Voltec, me salvou muito, foi muito parceiro comigo. E eu falei, pronto, agora resolveu o carro, agora só curti o carro, mas já tava estressado, né? Já tinha acontecido tudo isso, já tava praticamente no limite. E nisso assim, ó, tô falando para vocês aqui de forma bem resumida, tá? Viajei com carro, 5.500 quilômetros, foi muito bom, curti. E assim, tudo certinho, galera. O carro imaculado. O carro, como se diz o Hazuki lá, imaculado, né? Tudo dentro dos conformes. Um belo dia, eu saí. Essa época de chuva não tem o que fazer, chove muito. Mas eu sempre evitei alagamento. Eu já tinha escutado falar da caixa de direção do Passat, que não só do Passat, mas BMW, eles têm a parte elétrica na parte inferior. É muito sensível, não pode pegar água, qualquer coisinha, né? É melindroso, mas enfim. Parei em um lugar, não lembro para comprar o que, enfim. Voltando para casa. A hora que eu liguei o carro deu aquele barulhinho que todo vagueiro não gosta de ouvir, que é aquele apito que dá no painel. Já me deu aquele calafrio, porque já tinha feito tudo isso. Falei, cara, calafrio no sentido de dizer assim, cara, mas não resolve. E aí, olhei o símbolozinho no painel, o volantinho. Falei, cara, não acredito nisso, velho. Que a gente vai ficando meio que vacinado, galera. Não que a gente vai por suposição, mas a gente vai ficando meio que vacinado. Pesquisando uma coisa, outra você vai entendendo o projeto, o que acontece com um, o que acontece com o outro. Pra hora que acontecer com você, você não ficar de mãos atadas, entendeu? Não sabendo o que aconteceu. Desliguei o carro,
Liguei o carro de novo, funcionou. Falei, vim embora pra casa. Cheguei em casa, desliguei o carro, liguei de novo, já não voltou mais. A direção ficou totalmente dura. O carro não tinha nenhum erro registrado na multimídia, o único símbolozinho no painel ali era o do volantinho, não tinha uma árvore de Natal acesa, mas eu já sabia o que era. E ali foi a gota d'água, porque no outro dia cedo eu tinha terapia com meu filho de novo, tinha os compromissos, e aí foi onde eu coloquei na balança. Eu falei, cara, não vale mais a pena ficar com esse carro. Muitas pessoas até insistiram em dizer, você pegou um carro que estava já com um vício oculto, e isso não é isso. Eu converso com muita gente ali no grupo e muita gente às vezes tem vergonha de falar, sabia? Acho que, não sei se por orgulho, ou não sei, enfim, não cabe a mim dizer o porquê. Mas muitas pessoas ali tiveram problemas iguais ou semelhantes ao meu, gastaram muito dinheiro e não contaram pra ninguém. E a diferença que, na proporção que eu tive esses problemas, foi em decorrência também da quilometragem. Então, quando se roda mais com o carro, você percebe as fragilidades e o carro ele começa a dar mais indícios, né? Essa é a realidade. Um cara que roda 10 mil quilômetros em 3 anos, talvez ele nunca sinta. Talvez ele nunca tenha metade dos problemas que eu tive. É um carro, eu cheguei à conclusão, até falando com um amigo, que é um carro, tem um colega meu hoje, que ele usa só para fim de semana. Só que eu não vejo Passat como um carro de fim de semana, sabe? É um carro que, em tese, daria para usar, né? No dia a dia. Mas um carro para fim de semana, um carro de fim de semana para mim é um Porsche, né? Essas coisas mais... O Passat acaba sendo um carro, não me entendam mal, tá? Popular, no sentido de ser usual, né? Não tem... vou explicar para vocês, melhor dizendo. A BMW, alguns V12, essas Porsche, eles são carros que não é para você usar no trânsito, né? A embreagem ela é muito sensível, é um carro que você tem que esperar chegar uma temperatura de óleo para você sair. Eu digo nesse sentido, entendeu? De sensibilidade. E o Passat não, é um carro, por exemplo, que tem um motor do Porsche Macan, que tem gente que usa no dia a dia, tem, né, um Audi A4, um Audi A5, enfim. E aí eu cheguei à conclusão que eu deveria vender o carro. Tive esse problema na caixa de direção. Estou hoje dia... Tô até perdido nos dias aqui, ó. Dia 5/3. Há 3 semanas sem o carro. O carro está numa oficina. A gente não tava achando a caixa de direção para ele. É uma coisa chata também. Porque a caixa de direção ela é composta pela parte mecânica e a parte elétrica, né? E comprando completo até acharia, mas a parte mecânica minha tava boa. Eu achei que não compensasse gastar 2 vezes, né? Não tem necessidade de você trocar o conjunto todo se eu preciso só da parte elétrica. Eu achei a parte elétrica, comprei na segunda-feira. A previsão é que já chegou na cidade, a previsão é que entrega hoje. Já vai entregar na oficina. O rapaz já vai trocar para mim. Já vai resolver isso, mas o carro está vendido. Na verdade, assim, para mim é até como é que eu posso dizer isso para vocês? Um motivo de desgosto, sabe? Eu criei um trauma do carro, né? Vi até o vídeo do Felipe Garage aí com o GLI que ele teve, né? Ele teve problemas também, apesar de né, ele viu o carro dando indícios e continuou usando, eu sempre parei, mas enfim... o sentimento que dá na gente é um sentimento de trauma mesmo, viu, galera? Porque eu gastei 50 mil reais nesse carro em 1 ano e 6 meses, né? Em preventiva, corretiva, não foi só resolvendo problemas, tá? Não tô dizendo isso, mas para manter o carro redondo e dizer assim, ó, a manutenção está em dia, sabe? Eu gosto de ter um carro com manutenção em dia, porque eu carrego a minha família nele. E a sensação foi essa, porque era um sonho de criança. Não vou dizer que virou um pesadelo, porque acredito que em tudo a gente deve olhar sobre uma perspectiva boa também. Curti o carro me trouxe experiências muito, muito, muito boas. Trouxe a minha família experiências boas, porém
acho que se findou esse ciclo, né? O carro tá vendido, inclusive quem ficou até o final do vídeo agora vai descobrir que já temos um outro carro no canal. Não está em casa ainda, porém já está na negociação, tá? Em breve eu vou trazer um vídeo pra vocês que carro que é. É um carro bem legal. É um carro que até eu vou contar uma história dele no vídeo pra vocês, interessante, que não era um carro que eu olhava. E eu me apaixonei. Olhei e comecei a juntar os pontos e eu sou assim, eu gosto de ver o que o carro tem. Depois que eu descobri tudo isso, eu apaixonei. Falei, cara, esse carro é muito bom. É um carro que vai ser legal, vai ser conteúdo também. E vai atender bem a minha família, não vai me deixar na mão, até porque é um carro praticamente 0 km, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês? Se é o seu sonho ter, vale a pena às vezes pôr na balança, sabia? Às vezes a gente vai nessa questão de eu preciso ter e coisa e etc. Eu não olhava para esse lado, eu sempre olhei por um lado de é um baita carro, mas também vai atender minha família. Sempre olhei os dois lados, né? Mas às vezes a gente atropela algumas coisas, né? Tem gente que às vezes quer ter a todo custo e etc. e não pesa a questão da família. A decisão de vender o carro partiu de mim. Pela minha esposa, a gente tinha arrumado o carro e ficado com ele. Mas a decisão partiu de mim, porque a partir do momento que começa a prejudicar a minha família, eu acho que não é legal, né? E é uma coisa que eu coloco sempre em prioridade eles, porque eles não têm culpa das loucuras da gente, né? Mas enfim, galera, já ficou longo o vídeo, tô vendo aqui. Mas é um vídeo importante, é um vídeo que acho que todo mundo deveria ver, porque muito se fala, né? Eu conheço muita gente, já tive 7 Volkswagen, só troquei pastilha e óleo. Cara, mentira. Se você olhar, tem coisas por fazer no carro e às vezes é o tipo de gente que você vai comprar o carro dele. E sabe quem vai ter que fazer as manutenções? Você mesmo. Então é um carro com manutenção, sim, delicada, tá? É um carro que precisa estar em dias. Tem gente que não roda muito, então é indiferente, tá tudo bem. Mas se você for utilizar o carro, vai dar problema. E para quem tá falando, mas você rodou muito também, cara, 56 mil quilômetros, fazendo todas as manutenções, troca de óleo a cada 4 mil, a cada 5 mil quilômetros, óleo de câmbio a cada 30 mil quilômetros, tá? Então, assim, eu cuidei do carro. O carro, ele, independente se você roda num curto período ou num longo período, ele necessita de manutenção. O negócio é você fazer. Você fez, ele continua andando. E vida que segue. Assim que funciona. Mas realmente eu preciso também dizer para vocês o seguinte. Eu senti nesse carro muitas coisas que... Aquela sensação de realmente... É um dos melhores carros que a Volkswagen já fez, tá? É um dos melhores carros, sim. Mas quando a gente olha o projeto em si, não é só no Passat, tem no GLI problema, tem na Tiguan problema, e eu me mantive longe, quero me manter um bom tempo de TSI, tá? É um baita carro, você consegue dar, legal galera, o carro mais barato para se dar 300 por hora, realmente. Mas eu não dou 300 por hora, não acho que é pra mim isso aí, né? Eu gosto de acelerar, tiro curto, legal, ouvir um ronco, etc. Mas eu acho que tem coisas que devem ser colocadas na balança, tá bom? Então esse foi um vídeo para dar uma notícia ruim, né? Para quem gosta do carro, para quem curte o carro. Mas é um vídeo também dizendo para você, é seu sonho? Você tá no momento de ter? Você já tem outros carros na frota? Então tenha. Você vai se apaixonar, porque é um baita carro, é um carro muito legal. Não tô aqui para desanimar quem quer comprar, mas é um vídeo de um relato de alguém que teve, de alguém que usou, de alguém que, modéstia à parte, entende do projeto, tá? Muita gente até às vezes acha que eu sou mecânico. Não sou mecânico, tá, galera? Mas eu busco nas melhores fontes, né? Com o Luciano Dal Vento, com a galera que realmente sabe mesmo do projeto, como é que funciona o trocador de calor, como é que funciona a bomba d'água, como é que funciona todo o sistema, né, do carro. Eu quero entender, eu quero aprender. E eu digo para vocês, é um projeto sensível, sim. É um projeto que, infelizmente, a maioria que usa com medo.
porque uma hora pode estragar uma mecatrônica de câmbio, pode estragar isso, pode estragar aquilo. É um carro que pode te deixar na mão em algum momento, tá bom? Mas enfim, logo mais eu trago o próximo vídeo para vocês, para você que gosta desse conteúdo nosso, mostrando um novo carro do canal. Que carro que é, será, hein? Será que... Eu já falei para vocês que não é TSI, né? O que será que nós temos no canal? A Porsche? Tô brincando. Porsche ainda não, viu? Mas eu vou trazer para vocês aí em primeira mão um vídeo explicativo do porquê que eu comprei. Eu preciso pegar o carro também, lógico, né? Preciso entregar, hoje vai ser um dia bem cheio. E eu quero agradecer, né? Você que consome o nosso conteúdo, você que gosta dessa vida real, o objetivo é trazer isso aqui para vocês, ó, coisas que ninguém fala, coisas que mecânico não vai dizer a você porque ele precisa fazer as manutenções, ele precisa do seu carro para ganhar um dinheiro e tá tudo bem com isso, ele vive disso e que ele continua vivendo disso também, mas eu quero alertar aqui, às vezes, os emocionados, né? Alguém que, não, vou comprar porque não vai dar problema, cara. Atenção, se você está com tempo disponível, compre. Se você está tranquilo, compre. Mas se você tem uma família, se você preza por isso, se você não quer se estressar, eu acho melhor olhar outras opções, tá bom? É isso aí, galera. Tamo junto. Obrigado por tudo. Abraço.